Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema profundo: amor altruísta e humildade. A ideia aqui é explorar uma estrutura que conecta esses dois valores que são, fundamentais tanto para a nossa vida pessoal quanto para a comunidade. Vamos lá? Para começar, olha só que metáfora poderosa que a fonte nos traz. O amor de Deus é um oceano infinito que jamais se esgota, nem mesmo na eternidade. É bom guardar essa imagem de um oceano sem fim, porque ela vai ser a nossa base para entender tudo que vem pela frente. Certo, vamos aprofundar um pouco. A primeira parte da nossa análise vai explorar justamente esse amor, que é descrito como algo insondável. Uma ideia que, segundo o material, meio que desafia os limites do nosso entendimento. E o que é mais fascinante são as características usadas para descrever esse amor. Ele é incomparável, ou seja, não tem nada igual, é inesgotável como uma fonte que nunca seca, profundo e, claro, eterno. São qualidades que, vamos combinar, vão muito além das nossas experiências do dia a dia. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, a fonte diz que nem séculos e séculos de estudo seriam o bastante para a gente entender esse amor por completo. É como se fosse uma busca para a vida inteira ou, quem sabe, para a eternidade mesmo. Tá, mas como é que uma ideia tão abstrata assim se torna algo concreto? A próxima parte mostra exatamente isso. Como esse conceito se transforma em um exemplo que a gente consegue ver, que a gente consegue entender. A fonte aponta para um momento bem específico, a encarnação. Esse momento é descrito como um instante em que a compaixão divina se mostrou de um jeito definitivo, sabe? Quando Cristo se tornou humano, transformando o que era abstrato em algo visível, em algo com que a gente pode se relacionar. E esse slide aqui detalha bem o processo. Tudo começa com uma compaixão profunda, essa é a motivação. Isso leva a um ato de humildade, se tornar humano para servir. E o objetivo final de tudo isso? Um caminho de libertação. Ou seja, é um processo de 3 passos com um propósito gigante e transformador. Agora, vamos fazer um contraste. Vamos pegar esse exemplo e colocar do lado dos valores modernos. Essa seção vai falar sobre o que a fonte chama de cultura do eu, que é um conceito que bate de frente com esse ideal de altruísmo que a gente acabou de ver. O que se observa é que a nossa cultura, hoje em dia, é muito marcada pelo foco no ego, pela autopromoção o tempo todo, por um orgulho e uma vaidade que estão por toda parte. É uma visão de mundo que, segundo a análise, coloca o ser humano no centro de absolutamente tudo. E aqui, nossa, o contraste fica gritante. De um lado, a gente tem o exemplo divino, serviço, humildade, o esvaziamento do eu. E do outro, do outro lado temos os valores culturais de hoje. Ego, autopromoção, o eu no centro de tudo. É um choque direto entre dois sistemas de valores completamente opostos. Diante desse conflito todo, a fonte propõe uma solução. A próxima sessão vai apresentar a chamada Escola da Humildade, que seria o antídoto para essa desunião que a cultura do eu acaba gerando. Então, a pergunta que fica é: qual é o antídoto para essa cultura do ego, para essa cultura da divisão? A resposta, segundo a fonte, está em uma única e poderosíssima palavra: humildade. É ela que é apontada como a virtude essencial para a gente reverter essa tendência de colocar o eu sempre em primeiro lugar. Mas é importante entender que essa humildade não é algo passivo, não. É um processo ativo, diário, de formação espiritual, que é definido como a escola de Cristo. Isso envolve renunciar a si mesmo e ter uma disposição constante de aprender, sempre. E agora a gente chega na conclusão que explora como essa transformação pessoal acaba impactando a comunidade inteira. Ou seja, como é que a mudança de uma pessoa afeta o todo. O ponto central é dito de forma bem direta. A humildade é o antídoto contra a desunião. A prática pessoal dessa virtude é o que a fonte apresenta como a chave para a gente ter uma união coletiva. A fonte até usa uma citação para deixar esse conselho bem prático. Nada façam por egoísmo ou por vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. É uma instrução muito clara de como a humildade se mostra nas nossas ações, no dia a dia. Então a conclusão é que a verdadeira união só começa de verdade quando o orgulho é deixado de lado. O foco muda do eu para o outro, e é justamente nessa mudança de perspectiva que a harmonia na comunidade pode ser construída. E para a gente fechar, fica aqui essa pergunta bem provocadora. E se o maior impacto que a gente pode causar não vier da autopromoção,
mas sim do ato radical de colocar os outros em primeiro lugar. Fica aí uma ideia para a gente refletir. Obrigado por acompanhar esta análise.